Olá, eu vou falar sobre o movimento uniforme. Antes de falarmos sobre o movimento uniforme, o movimento deve ser contido, deve ser mostrado sobre o movimento. O movimento é a ação do deslocamento, quando você se desloca, quando algo se desloca de uma zona inicial. E esses pontos são muito importantes para falar sobre o movimento uniforme, que tem alguns pontos, tem algumas características específicas. Ele precisa ser retilíneo. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem que ocorrer em linha reta, ou seja, se você tacar uma pedra na parede, é um movimento uniforme. Sei lá, dois caminhões colidirem, é um movimento uniforme. E precisa de também constância. O que quer dizer? Tipo, a velocidade deve ser constante, quer dizer, né? Ela, ela deve estar sempre na mesma velocidade. Com isso, também não pode haver aceleração. Então, esses são os pontos principais do movimento uniforme. Agora vamos falar sobre este exercício aqui. Um objeto se desloca conforme S igual a 2 mais 10t. Eu não coloquei o exercício inteiro porque nós só precisamos dessa parte. Qual a velocidade no instante de 5 minutos? Eu coloquei os pontos aqui, S igual a espaço, igual a x, 2 igual a SO, S0 da posição inicial, 10 igual a V velocidade, por metros por segundo e T igual a tempo. Resposta é 10 metros por segundo. Por quê? Porque a velocidade é constante, portanto, não há, é, portanto, não há aceleração, então a velocidade vai ser exatamente 10, como está no ponto ali. Bom, meu nome é Guilherme. O objetivo do meu slide é transformar km por hora em metros por segundo ou metros por segundo em km por hora. Como nós podemos observar no primeiro slide, tem ali, ó, 1 km é igual a 1.000 metros e 1 hora é igual a 3.600 segundos. Para chegar a 3,6, nós temos que dividir 3.600 segundos por 1.000 metros. Daí, no segundo slide, ele está pedindo para transformar quilômetros por hora em metros por segundo. Então, eu peguei o quilômetros por hora, que é 72, e dividi ele por 3,6, que é igual a 20 metros por segundo. No terceiro slide, ele está pedindo para transformar metros por segundo em quilômetros por hora. O nosso metros por segundo é igual a 15. Então, eu pego 15 e faço vezes 3,6, que é igual a 54 quilômetros. Eu vou falar sobre a fórmula das posições. No movimento uniforme, a posição varia com o tempo de forma constante. Podemos calcular a posição de um móvel após um intervalo de tempo t. Para isso, devemos saber a sua posição inicial S0 e a sua velocidade v em que o corpo se desloca. De acordo com o SI, o Sistema Internacional de Medidas, as posições são dadas em metros. A sua velocidade é dada em metros por segundo e o seu intervalo de tempo é medido em segundos. A noção de um referencial é fundamental para a aplicação correta da fórmula. Na física, o referencial é a posição em que se encontra o observador. É a partir dessa posição, denotada como zero, que definimos a posição inicial de um móvel. Eu escolhi um exercício para praticar essa fórmula e nele diz o seguinte: um observador percebe que um veículo, inicialmente a uma distância de 30 metros, se afasta com uma velocidade constante de 90 km por hora. Em relação a esse movimento, responda: determine a função horária da posição desse veículo em unidades do SI. Então, para determinar a função horária do movimento, precisamos ler o exercício e identificar algumas grandezas, como a posição inicial e a sua velocidade. Bom, então a gente já pode perceber que o S0 ele é igual a 30 metros e a sua velocidade é de 90 km por hora. Colocando na fórmula, ficaria S igual 30 mais 25t. Então, o seu resultado seria 25 metros por segundo.
Bom dia, eu vou estar apresentando sobre a fórmula da velocidade. E a primeira coisa que a gente tem que saber é que é uma grandeza vetorial. Então ela tem um módulo, ela tem uma direção e ela tem um sentido. É isso que vai medir a distância percorrida num espaço de tempo. A fórmula da velocidade, ela consiste em um objeto estando no MRU, que é o movimento retilíneo uniforme. Então ele vai estar se movendo em uma linha reta e numa velocidade constante. A fórmula é dada por V igual a ΔS divididos por ΔT. O V é a velocidade, o ΔS é o deslocamento e o ΔT é o intervalo de tempo. Dentro da fórmula da velocidade, a gente tem a fórmula da velocidade média e fórmula da velocidade escalar. A fórmula da velocidade média é quando o objeto não está no MRU. Aí a gente vai poder calcular a velocidade média. Um exemplo é um carro que, quando ele percorre uma certa distância em um intervalo de tempo, ele provavelmente não vai ter ficado na mesma velocidade o tempo inteiro. Então teve momentos que ele acelerou mais, ou teve momentos que ele freou, ou teve momentos que ele ficou com uma velocidade zero, parando no sinal ou indo no posto abastecer, e isso vai gerar esses picos. Então assim a gente vai poder calcular a velocidade média a partir do deslocamento ΔS e o intervalo de tempo ΔT. A gente vai ter Vm, que é a velocidade média, igual a ΔS divididos por ΔT. ΔS é o deslocamento e ΔT é o intervalo de tempo. A fórmula da velocidade escalar é basicamente a mesma coisa, mas ela não está na forma vetorial. Então, ela não tem nem direção e nem sentido. E essa é a única diferença entre as duas. É isso. Bom, pessoal, eu trouxe aqui um exercício para vocês aprenderem na prática e sobre a velocidade escalar e sobre a velocidade média. Então, o primeiro exercício ele vai estar falando sobre um ciclista, que ele está numa ciclovia e mostra que ele gasta 100 segundos para completar o percurso inteiro. A primeira pergunta é sobre a velocidade escalar média e ele está embaixo ali o percurso que ele percorreu. Então, é do A para C e do C para o B. Do A para C ele percorre 1.000 metros, porque ele está no 200 e ele vai até o 1.200, é 1.000 metros, né? E do C para o B ele percorre 400. Então você vai somar esses dois, vai dar 1.400 metros. Então você coloca a fórmula, que é Vm igual a D divididos por ΔT. Então vai ficar Vm igual a 1.400, que é os metros, divididos por 100, que é o ΔT. Então você vai ficar com 14 metros que ele percorreu na velocidade escalar. E então a gente tem a B, que é a velocidade média. Você vai pegar o inicial e o final. O inicial é o 200 e o final é o 800. Você vai fazer o um menos o outro, que vai ficar 600. Então, colocando a forma, vai ficar Vm igual a ΔS divididos por ΔT. ΔS, que é o 600, e ΔT, que é o 100. Então, vai ficar 6 metros por segundo. E é isso, o primeiro exercício. Muito obrigado. Bom, eu ia falar sobre os tipos de gráfico de posição sobre o tempo. Onde toda reta deste gráfico ele vai ser uma reta inclinada em relação ao eixo x e ao y. Vou começar pelo de progressivo, que vai ocorrer quando a velocidade do móvel for maior do que o zero. Então, nesse gráfico, o móvel ele vai caminhar na mesma direção e sentido da orientação da trajetória. Ou seja, a linha que vai indicar o móvel ele vai ir para cima. E, devido a isso, o espaço vai aumentar em função do tempo. Já o gráfico regressivo ele vai ocorrer quando a velocidade for menor do que o zero. Então, o móvel vai possuir sentido contrário ao da trajetória e a reta ele vai para baixo. E por isso, seu espaço vai diminuir também com relação ao tempo. Em movimento uniforme, o gráfico que representa a velocidade em função do tempo Vxt é uma reta paralela ao eixo dos tempos. O gráfico Vxt para o movimento com aceleração constante é uma reta cuja inclinação é igual ao valor da aceleração do movimento. Para A maior que zero, neste caso A maior que zero, o gráfico da função é uma reta crescente. A velocidade aumenta com o passar do tempo. Para V
menor que zero, aqui A menor que zero, assim o gráfico é uma reta decrescente. A velocidade diminui com o passar do tempo. O gráfico da aceleração. No movimento uniformemente variado, a aceleração é constante e diferente de zero. Logo, a função da velocidade é uma função constante e o gráfico que representa essa função é uma reta paralela ao eixo dos tempos, como mostra a imagem. A velocidade e a velocidade inicial. Podemos, a partir do gráfico VXT, determinar a velocidade para qualquer instante de tempo. Podemos, por exemplo, determinar a velocidade no tempo t2 na figura ao lado. Basta que a partir de t2 tracemos uma reta paralela até o eixo encontrar a curva que é o ponto P2. A partir desses pontos, traçamos uma reta paralela até o eixo encontrar o eixo das velocidades. Esse ponto de encontro caracteriza o valor da velocidade. A velocidade inicial é dada pelo valor de v, para o qual a curva do gráfico cruza com o eixo v, a aceleração média e a aceleração instantânea. Num gráfico VXT, a aceleração média entre T2 e T1 pode ser calculada determinando-se os valores de V2 e V1, que é a velocidade associada a T2 e a T1, e calcular a relação, como mostra na imagem a seguir. Pode-se obter as diferenças de V2 e V1 e T2 menos T1 diretamente do gráfico. A aceleração instantânea é calculada tomando-se T2 cada vez mais próxima de T1. No gráfico, esse processo limite leva-nos a tomar o coeficiente angular da reta tangente, a curva que passa pelo ponto associado do tempo t. Da figura ao lado, a aceleração escalar num instante t1 é dada por a igual a coeficiente angular da reta tangente. O espaço percorrido. O espaço percorrido entre dois instantes de tempo t1 e t2 é dada pela área sob a curva no gráfico VXT compreendida entre esses instantes. Para entendermos isso, basta dividir o intervalo entre T2 e T1 em pequenos intervalos, para cada intervalo suficientemente pequenos. A velocidade pode ser encontrada como constante. Nesse caso, sabemos que a área sobre a curva V dá o espaço percorrido neste intervalo de tempo. Portanto, o mesmo vale para a curva com um todo. Os dois primeiros colocados em uma prova de 100 metros rasos de um campeonato de atletismo foram, respectivamente, os corredores A e B. O gráfico representa as velocidades escalares destes dois corredores, em função do tempo, desde o instante da largada. T é igual a 0, até o instante em que eles cruzaram a linha de chegada. Analisando as informações do gráfico, é correto afirmar que no instante em que o corredor A cruzou a linha de chegada, faltava ainda para o corredor B completar. A resposta certa é a letra D, que é 20. A resolução agora. A partir do gráfico, podemos perceber que, após o corredor A ter parado, o corredor B correu a 10 metros por segundo entre os instantes de 10 segundos e 12 segundos. Sendo assim, a distância percorrida por B após A ter parado é 20.